a morte. E essa morte ela passou a todos os homens. Então nós verificamos aí a natureza do homem. E é dentro dessa natureza do homem que nós vamos ver alguns aspectos importantes para nós nos posicionarmos. Nós vamos ver aí o corpo, o nosso corpo, ele possui uma natureza carnal, que se manifesta através de uma atração carnal, que é caracterizada por instintos carnais, tudo para a satisfação dos seus desejos carnais. Esse é o nosso corpo. Nosso corpo ele é mau, porque a palavra de Deus diz que no nosso corpo está inserido o pecado. No nosso corpo, o pecado ele está arraigado. E o pecado ele procura de todas as maneiras se satisfazer. Ele usa o corpo para isso. Muitas vezes nós temos dificuldades de viver uma vida cristã dentro dos padrões de Deus. Por quê? Porque o pecado que habita no nosso corpo, ele tenta satisfazer, ele busca os seus interesses. É só você prestar atenção. Por exemplo, o pastor Rui ele convoca a igreja para uma consagração de jejum e oração de 40 dias. É isso, Rui? 40 dias de jejum e oração. O Brasil todo está sendo motivado a fazer esse jejum de 40 dias. E nós verificamos que o corpo, o nosso corpo, ele é o primeiro a reclamar. Ele é o primeiro a reclamar. Quando você toma uma posição de fazer jejum, já começa a dar o estômago já começa a reclamar, né? Já começa a reclamação. Você deixa de tomar um cafezinho, já começa a dar dor de cabeça, porque o corpo ele está acostumado a esse tipo de vida. Ele quer se alimentar de manhã, um cafezinho gostoso, né? Recheado, repleto, presunto, mussarela, bacon e por aí vai fora. Depois, na hora do almoço, é aquela pratada de arroz e feijão. É o corpo que está querendo, é o nosso organismo que está desejando. E às vezes você fica pensando, olha, vai ter isso de comida lá no almoço. Depois à tarde, vamos fazer um lanchinho, aquele sanduba grandão, gostoso, saboroso. Aí chega na hora da janta, aquela pratada também de comida. E depois, mais tarde de noite, antes de dormir, né, precisa beliscar alguma coisa. Então, se deixar, é umas 5 refeições por dia. Agora imagina só você tirar alguma refeição. Imagina só, quem tem aqui animal, cachorrinho? Alguém tem? O que acontece quando você tenta tirar o osso da boca dele? Você já prestou atenção? Ele deixa você tirar? Não. Ou se ele está comendo alguma coisa, você vai lá tentar tirar. Pelo menos as minhas cachorrinhas, na hora que eu vou, não quer, não deixa e ela parte para cima. É um instinto animal de sobrevivência, né? Muitas vezes a gente fala, puxa, o cachorrinho é tão dócil, mas quando ele está comendo, ele vira uma fera. Ele nem se preocupa se ele é teu, se você é dono dele. Não, é um instinto natural, né? É um instinto natural. E esse instinto, ele é carnal. Nós temos um instinto carnal de preservação, e o nosso corpo ele vai fazer de tudo. Vai haver muita dificuldade para você fazer jejum. Vai haver muita dificuldade. O corpo ele vai sofrer. O corpo vai sofrer. Ele vai padecer. Mas você precisa tomar uma decisão. E nós vamos entender como isso acontece, esse conflito espiritual, corpo, alma e espírito. Nós precisamos entender isso, como isso acontece e como nós podemos tomar decisões, como nós podemos nos posicionar para que desta maneira Deus seja glorificado na minha vida, corpo, alma e espírito, para que Deus seja glorificado, para que nós não venhamos a deixar que o pecado que habita no nosso corpo venha se manifestar. Muitos não têm vitória na vida cristã, estão vivendo escravos do pecado. Por quê? Porque não conhecem, não entendem como isso
isso acontece, muitas vezes vem um estímulo do corpo, da carne, e você não consegue se controlar, aquilo te desequilibra, e você acaba fazendo coisas que não agradam a Deus, e aquilo te domina. Mas nesta noite o Senhor Ele vai te dar estratégias para você vencer, para você se posicionar, porque o Senhor Ele nos declara que Ele já deu a vitória. Amém, igreja? Amém. A palavra de Deus ela nos declara que o pecado não terá domínio sobre nós. Amém? Aí muitas vezes nós perguntamos, mas por que então eu peco? Por que eu volto a cair naquele pecado? Você vai aprender aqui algumas coisas que vão te ajudar, que vão te habilitar, que vão te capacitar para que você possa viver uma vida que agrada a Deus. Então nós temos o nosso corpo, e o nosso corpo, como que ele pode ser alimentado? Quais são as coisas que alimentam o nosso corpo? Comida, bebida, alimenta o nosso organismo, o descanso físico, você precisa dormir para desta maneira o teu corpo estar bem disposto, e sexo. O sexo ele alimenta o nosso corpo. Então nós vamos ver algumas coisas, você vai poder se posicionar e se colocar aí, e você muitas vezes vê algumas coisas que acontecem com você no dia a dia, e você sabe se posicionar. E depois da manhã nós vamos ver como que o nosso adversário, conhecendo tudo isso, ele tirou o primeiro lugar em conhecimento do ser humano. O diabo ele conhece o ser humano de ponta a ponta, ele sabe tudo do ser humano. Ele conhece todas as funções fisiológicas do ser humano. E ele sabe como agir na vida do ser humano, para que desta maneira ele venha se afastar de Deus. Mas nesta noite e amanhã você vai estar aprendendo algumas coisas, para que você possa se posicionar, para que desta maneira Deus ele venha a ser glorificado na tua vida. Amém, igreja? A alma ela possui uma natureza humana, que se manifesta através de uma personalidade humana, que é caracterizada por decisões na emoção e na razão, para a satisfação pessoal. Na nossa alma, nós pensamos, nós decidimos, nós tomamos as decisões de fazer, eu faço isso, faço aquilo. Existe aí uma palavra que muitos dizem, né, de um famoso escritor aí: penso, logo existo. A função de pensar é do homem. O animal ele não pensa. O animal ele reage com instintos animais, naturais. Só o homem é que tem esse dom, esta capacidade de pensar. Eu vou pensar, eu vou fazer isso, 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 isso. O animal não. O animal ele não toma as decisões, ele faz as coisas, mas por instinto natural. Então nós precisamos entender que é na nossa alma que nós tomamos as decisões.